Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou aqui continuar a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 15, Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já a dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigando a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Nossa, é muito difícil ouvir de Deus. Jesus era Deus. E ouvir de Deus que o que vocês fazem não é recebido pelos céus, não passa só de regras, isso é difícil. Mas e os fariseus não estavam nem aí. Então, meio que eles faziam: ah, eu faço oferta, eu faço alguma coisa para o templo, eu não preciso ajudar meu pai e minha mãe. Eles meio que anulavam as regras da Torá, que no caso era a Bíblia dos judeus, para fazer suas próprias regras. Deus, ele não gosta de regrinha, de muitas dificuldades e pôr peso nas pessoas. Jesus, ele veio quebrar muitas coisas pesadas. Deus, através de Moisés, deu muitas leis para o povo seguir e tudo mais. Era para mostrar para as pessoas que é impossível seguir tudo o que Deus diz, porque o homem sempre vai ter uma falha, sempre vai pecar em alguma coisa. Então Deus sabia que o homem não ia conseguir fazer todas as regras. E era só questão disso, não era para pôr peso no ser humano, quanto eles não conseguem e tudo mais, e colocar regras e colocar peso, porque hoje em dia o que as igrejas, o que a religião está colocando peso nas pessoas. Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixemos eles, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, os roubos, falso testemunho e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Olha aqui a questão. Jesus, ele não gostava de regrinhas. Então, essa questão que os judeus falam: ah, ela não lavou a mão, tem que colocar a regra. Os judeus eram tão cheios de regrinhas que até para lavar os utensílios, os objetos tinham regras. E Jesus veio quebrar isso, que as regrinhas não contam. Então, hoje em dia, essa questão: ah, uns usam roupa tal, ou tem que usar vestido, não pode usar calça. Ah, cortou o cabelo, não pode ver televisão. Ah, pintar a unha, tatuagem, não sei o quê. Isso tudo é regras, não é tão importante. O que Jesus acha importante? Os pensamentos, o que a gente fala, cuidar com nossos pensamentos, não pensar coisas feias, cuidar dos pensamentos ruins, não dar atenção para eles, porque se a gente der atenção para os pensamentos ruins, a gente vai começar a acreditar que é normal e vai começar a praticar coisas ruins.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela respondeu: Não é certo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: Porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira-mar, na Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando ele aleijados, cegos e mancos e mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus tinha muito compaixão. Ele curou muitas pessoas, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Ele provavelmente estava muito cansado e ainda falou para uma multidão. E isso fazia 3 dias e ele ainda pensou que as pessoas estavam com fome. Então Jesus não fazia esforços para ajudar as pessoas. Algumas vezes na Bíblia diz que eles não conseguiam comer de tanta gente que tinha ao redor, e Jesus falava com as pessoas e curava as pessoas. E os discípulos responderam: Onde podemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam ele. É alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar 7 pães e peixes, dar graças, partiu e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Vendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Olha aí de novo Jesus sendo bondoso. Ele não deixou as pessoas irem embora com fome depois de 3 dias, não. Ele resolveu a comida, ele multiplicou a comida e já estava bom, estavam com fome, não. Mas Jesus foi lá e multiplicou muito mais do que eles precisavam. Sobraram comida. Então, provavelmente as pessoas levaram comida para casa, os discípulos também levaram comida com eles. Então, Jesus é muito bom. É isso, gente. Essa é a leitura de hoje.